Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família. Graça e paz, família e base. A canção linda que o Júnior cantou, ela expressa muito acerca desse momento que eu e você viveremos agora. Existe um rei, disse ele, que está entre nós. Amém? E certamente esse rei é quem vai dirigir a palavra nessa noite pelo poder do Santo Espírito dele. É esse rei quem vai visitar o seu coração. É esse rei que é o único capaz de desvendar os mais profundos mistérios que existem no centro da nossa alma. Existe um sem número de textos que falam sobre a importância desse momento e a dedicação que nós precisamos agora oferecer a ele. A começar de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para discernir, no nosso caso, ensinar o que é verdadeiro e para nos preparar ou nos fazer perceber aquilo que está em desordem ou colocar em ordem aquilo que está em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Jeremias 1,12 diz: eu velo pelas minhas palavras para fazê-las cumprir. Isaías capítulo 43, versículo 26 diz: me lembre das tuas promessas, entremos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade. Versículo 36, porém, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isaías capítulo 55 diz que a palavra do Senhor não volta vazia, que antes ela faz aquilo que lhe apraz, aquilo para o que foi preparado. Por isso é importante que o meu coração e o seu coração nessa noite estejam prontos, preparados para recebermos aquilo que o Senhor tem para oferecer através da sua bondade a mim e a você. Estão preparados para receber a palavra nessa noite? O coração de vocês está disponível para a ação do Santo Espírito de Deus? Sim? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração mais uma vez ele repousa na sua presença. Mais uma vez o nosso coração se detém diante da presença do Teu Santo Espírito, porque Ele não pode passar por nós despercebido, Ele não pode passar por nós sem ser notado, Ele não pode passar por nós sem que nos constranja, sem que mude a nossa habitualidade, nossa maneira de ser, agir e pensar. A Sua presença é muito clara nessa noite. Nesse lugar o Senhor se movimenta, o Senhor passeia em meus louvores, já o fez através da expressão da ceia, já o fez através dos momentos de dízimos e ofertas. Que o nosso coração nessa noite seja rasgado na Sua presença, inundado do Seu ser, Pai. Que nós não saiamos daqui hoje à noite sem que tenhamos percebido, sem que tenhamos sido visitados, sem que tenhamos recebido uma porção não somente generosa da Sua palavra, mas uma porção generosa da Sua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, porque nós estamos desejosos e prontos para ouvir a Sua voz. Nós oramos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Amém. O tema que nós propusemos para esse mês, queridos, é retratos de família. Por isso eu queria te convidar nessa noite ao Salmo 128. E nós nessa noite mergulharemos nele e tiraremos lições preciosas daquilo que o Senhor tem para compartilhar com o meu e o seu coração. Salmo 128, os versos de 1 ao 6. Salmo 128. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre retratos de uma família abençoada. Retratos
de uma família abençoada. Salmo 128, então, versos 1 ao 6, diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. E que Israel, diz o texto, tenha paz. Amém, queridos? Queridos, existe sempre uma expectativa em nosso coração acerca da vida e tudo aquilo que ela envolve. Temos exemplos, eu diria, do passado, aprendido com aqueles que nos antecederam, principalmente os nossos pais e os nossos avós, mas nós temos também expectativas futuras. Vai aparecer para vocês aqui atrás uma galeria de fotos, é a minha galeria de fotos, que aos 56 anos está bem simples, porque deveria ter muito mais imagens aí. Esse sou eu sim, aquela é minha esposa Ana, que você está vendo ali bem pequeno, nosso retrato de casamento ainda sem barba, meu filho Elias, que hoje, aos 24 anos, é pastor auxiliar na Igreja Batista, Sião, ali no Urba Nova. Essa é ali a minha família, meu pai, meu filho e eu, aqui o Elias pregando comigo, e aqui um dos momentos mais importantes da minha vida foi quando então passei pelo concílio ao ministério pastoral e pude compartilhar esse abraço com meu amigo, o pastor Marcos Davi. Quando eu olho para essa galeria, eu me lembro de algumas histórias, me lembro de algumas coisas que importam muito, porque entre os símbolos, eu diria, que representam a nossa vida, nós podemos assemelhá-la assim a essa grande galeria, porque ali existem quadros que retratam partes da nossa história de vida, que se buscássemos eternizar cada um desses momentos, eles seriam de grande relevância, de grande importância, de tremenda expressão. São retratos pendurados desde a nossa infância. Quantos têm uma galeria de vida? Quantos de vocês têm retratos que fazem parte dessa galeria? Quantos de vocês têm histórias que permanecem? Porque cada um, queridos, desses quadros retrata as nossas vidas, retrata as nossas conquistas pessoais, ou quem sabe as nossas conquistas, que nós chamamos de conquistas coletivas. Eu diria que existe nessa galeria muitos sorrisos, mas existe nessa mesma galeria também muita história de dores. Nessa galeria chamada vida, existem surpresas que esperávamos, mas existem também frustrações que eu e você, em algum momento, nós não esperávamos. Falarmos sobre retratos de uma família abençoada, sem que nós visitemos a galeria da nossa própria existência, não seria possível a mim e nem a nenhum de vocês, pois eu e vocês, nós somos frutos da bênção de Deus. Não há como nós falarmos sobre famílias abençoadas, sem que a graça de Deus, ela esteja presente, porque é ela quem norteia, é ela quem sustenta, é ela quem dirige os nossos passos, é ela quem forma o coração, é ela que sustenta a nossa alma. Nessa galeria da vida está exposta a nossa trajetória, eu diria, de vida, mas não somente a nossa trajetória de vida, mas a nossa trajetória de fé. Em muitos desses quadros ou dessas galerias existem retratos em períodos que ainda não vivíamos, inclusive pela fé, nem eu e nem sequer cada um de vocês. Os personagens de cada retrato aqui, eles são reais, e as suas histórias nessa galeria da vida também são de igual modo reais, porque nesta galeria existem nomes, existem rostos e existem digitais próprias, a sua e a minha. Cada um de nós tem a sua própria galeria. Existem, eu diria, retratos de famílias que acertaram, sim ou não? Mas existem retratos de família que também erraram.
Existem retratos de lamento, existem retratos de dor, existem retratos de restauração e de vitórias. Existem retratos de separação, mas também retratos de reconciliação. Existem retratos que foram emoldurados, como eu disse hoje pela manhã, retratos que foram emoldurados pelo sofrimento, mas existem outros que foram emoldurados pelas mãos do carpinteiro de Nazaré, com graça, com bondade, com misericórdia e também com favor. A Bíblia, eu diria, ela está repleta de muitas dessas galerias que retratam histórias como as nossas. Mas eu gostaria de fazer, ainda de maneira introdutória nessa noite, alguns destaques junto com você, para que você esteja muito atento sobre aquilo que está transcorrendo na sua vida, porque a Bíblia diz que enquanto nessa terra nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma disputa, e nós não teremos sossego enquanto sobre ela estivermos, porque existe um inimigo das nossas almas, que diariamente ele luta contra você, ele luta contra mim, ele tenta desfazer aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus honra. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem duas características, pelo menos, que são muito importantes. Ele tem uma habilidade de nos manter aprisionados no passado, nas histórias ruins, em acontecimentos que temem nos perseguir, em trazer lamento, em trazer culpa, em trazer dor, porque ele é intitulado, entre as suas características, como o acusador. Mas ele tem uma segunda característica também, que eu destacaria nessa noite. Ele gosta e é capaz de nos distrair. Ao mesmo tempo que ele é capaz de nos aprisionar, ele é capaz de nos distrair, de nos envolver com as distrações diárias, ocupar o nosso tempo e não permitir que nós mergulhemos em águas profundas da bondade do nosso Deus e nem cresçamos com eles. Quais seriam as advertências, pastor? Primeiro, nós precisamos parar de nos culpar. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e prosseguir. Nós precisamos, queridos, parar de nos culpar, porque as histórias de fracasso, de falhas e episódios ruins têm o poder de nos aprisionar, têm o poder de nos escravizar ao passado. A culpa, ela nunca parará, escute isso, a culpa, ela nunca parará de cobrar os seus juros pelos débitos antigos, até que eles sejam saldados. Nós precisamos saldar as dívidas com o passado, não podemos deixar pendências. Por isso, quando assumimos a nossa responsabilidade, é a frase que você vê embaixo: a graça de Deus cumpre o seu papel em nós, por nós e através de nós. Por isso, nós precisamos estar muito atentos, porque há muita história de aprisionamento ao passado, pessoas que não avançam, não progridem, não prosperam, não recomeçam, porque ainda há coisas que vêm trazendo na sua mochila e que estão agora impedindo de avançar para o futuro. Segundo conselho que eu te daria: nós precisamos parar de nos conformar. Se primeiro precisamos parar de nos culpar, em segundo lugar, precisamos também parar de nos conformar. Nós temos que tomar a decisão de recomeçar a nossa trajetória. Queridos e queridas, o mundo ele propõe uma trégua, um acordo amigável entre nós e as suas propostas, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Porque a conformação na terra, escute isso, a conformação na terra nos colocará diante do juízo eterno, na condição de réus confessos. Enquanto nós nos conformarmos, nós entraremos em rota de colisão com a justiça divina.
nós não podemos aceitar esse tempo e aquilo que Ele nos oferece. Nós precisamos fazer uma revisão constante da nossa vida, porque a conformação põe de um lado da balança a autocomiseração e do outro a autojustificação. Por isso, o fiel da balança tem que ser o poder transformador de Cristo. Tem que ser. Terceiro conselho: se nós precisamos parar de nos culpar, se precisamos parar de nos conformar, nós precisamos parar de nos intimidar. Nós temos que enfrentar as tempestades com resiliência e fé. E a frase que você vê: mar calmo não forma bons marinheiros. O medo das tempestades inesperadas não nos permite deixar o porto do passado e nos tornar habilitados para navegar para o futuro. Queridos e queridas, nós estamos temendo esse tempo. Nós tememos a economia, nós tememos a cultura, nós estamos entre meio a um quadro assombroso, mas escute, não será a ideologia de gênero, não será a doutrinação nas escolas, não será a cultura desse tempo presente que definirão o nosso destino nessa terra. Há poder, como foi cantado nessa noite, há poder no nome de Jesus. A palavra diz que o inimigo chegará por um lado e por 7 outros ele será despedido, que o inimigo se levanta para cair. Nós não podemos nos intimidar. 1 João capítulo 4, versículos 4 a 6 vai dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Versículo 6 desse mesmo texto diz: nós pertencemos a Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos, Júnior, propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem poder para nos tocar. Ele não tem poder para te tocar. Ele não pode tocar na sua família, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho e na sua filha, porque ele anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor está a presença daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Pastor, que lições nós poderíamos tirar nessa noite acerca de uma família abençoada? Primeiro, construam alicerces firmes em Cristo, que sustentem a história familiar. Versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Queridos e queridas, a galeria da vida retrata uma jornada que nós podemos definir como andar com Deus. Aquele que anda com Deus deixa bons registros no labirinto da vida. Quem anda com Deus deixa registro de memórias que fazem sorrir e reconhecer a glória do eterno Deus. Nos versículos 1 a 4, o temor do Senhor e a sua bênção, eles abrem e fecham as cortinas e lançam o holofote sobre aquilo que verdadeiramente importa. O temor do Senhor nos mantém no caminho da obediência, nos faz seguir as pisadas de Jesus e não nos deixa entrar em caminhos movediços. Temam a Deus, porque o mundo tem perdido o temor, mas nós não. Nós somos a igreja de Cristo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós pertencemos ao Deus que salva, ao Deus que cura, ao Deus que liberta, ao Deus que transforma e faz
silenciar as obras do inferno. É sobre esse Deus. O temor do Senhor preserva nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Ele, queridos, nos tira da margem dos precipícios. O temor do Senhor é quem ara a terra para que as sementes das bênçãos sejam semeadas. Famílias que andam com Deus seguem em direção à cruz. Por isso, Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem, diz o texto, a segui-lo. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Provérbios 1, verso 7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Romanos capítulo 11, versículo 29: as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Deus abençoou e ponto. Deus decidiu me abençoar. Deus decidiu na eternidade te abençoar. Ele decidiu abrir as comportas dos céus e Ele não revoga a sua bênção. Não revoga as suas bênçãos. Salmo 16, verso 5: somente Tu, Senhor, és minha herança, diz o salmista, o meu cálice de bênçãos. Salmos 23, verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos e queridas, nossos filhos e netos não podem apenas nos ouvir falar de Cristo, eles precisam ver Cristo em nós. Salmo 145, verso 4: que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o seu poder. Assuma essa responsabilidade, como disse o pastor Gilson nessa noite. Ensina o filho no caminho em que deve andar. Tome-o pelas mãos, mostre o caminho, siga com ele, aponte quem é Cristo Jesus. Antes de ele ver qualquer pessoa falando sobre Cristo, ele precisa ver Cristo em você. Ele precisa ver Cristo em mim. Segundo lugar, ergam paredes de proteção do coração, agindo pela direção do Espírito. Verso 3: sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras, ao redor de sua mesa. Queridos, existe na galeria da vida retratos de autossuficiência, retratos de independência de Deus, mas nós sabemos bem, quando a autossuficiência e a independência de Deus, elas entram em cena, nós sabemos quais são os seus resultados. Há retratos de famílias que se conformaram com a dor, outras que aprenderam com ela. Por isso, discernimento é a palavra-chave para este tempo. Eu e vocês, escute, nós precisamos erguer paredes que protejam o nosso coração e da nossa família. O diálogo, ele nunca pode estar ausente da mesa. Relacionamento entre pais e filhos, nunca, queridos, escute, nunca pode ser superficial. As paredes de proteção do coração precisam ser extensas, mas precisam de igual modo ser profundas. Por isso, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz aos esposos: honrem as suas esposas. As esposas, Efésios 5, versículo 21, diz:
sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Sobre os filhos, Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, vai dizer: eduquem com a disciplina que vem do Senhor. Filhos, Efésios capítulo 6, versículos 3 e 4 diz: honre ao seu pai e à sua mãe, e tudo lhe irá bem, e terá vida longa nesta terra. Queridos, existem paredes que não protegem o coração, escute, mas que têm servido nesse tempo para esconder segredos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está comunicando. Existem paredes que não estão protegendo o coração, mas que têm servido nesse tempo para esconder segredos, como foi com a tenda de Naamã. Neste tempo existem paredes erguidas na relação familiar que tentam abafar o som da indiferença e por vezes da violência. O convite da graça é para investirmos na prevenção, para que não seja necessário tomar a graça de Deus para uma reconstrução familiar. O amor de Deus nos convida para que levantemos paredes de oração constante, dedicação permanente e diálogo incessante. Em todo o tempo, proteja o seu coração e o coração da sua família, porque é ali que estão as fontes da vida. Terceiro e último lugar, mobiliem a casa com a presença constante da graça de Deus. Versículos 4 a 6. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. E que Israel tenha paz. Queridos e queridas, nós precisamos convidar o Senhor para as nossas mesas. Nós precisamos convidar o Senhor para as nossas salas e para os nossos ambientes mais íntimos. Jesus, Ele precisa ter livre acesso aos nossos lares, mas também ao nosso próprio coração. Nós precisamos, como eu disse hoje pela manhã, entregar a Ele o termo de posse, o termo de propriedade da nossa vida. Precisamos entregar a Ele o termo de posse dos nossos olhos, o termo de posse da nossa mente, o termo de posse do nosso coração. Nós precisamos que as bênçãos de Deus nos sigam além das paredes da igreja. A graça de Deus, ela não pode permanecer em nossas estantes empoeiradas, onde se tornam diariamente apenas um instrumento ilustrativo da vida cristã. Em nossas casas, eu e vocês precisamos recepcionar e também partilhar o favor de Deus. Nós gostaríamos, eu gostaria, você gostaria, nós gostaríamos sim de ter retratos somente de vitórias, retratos somente de triunfos acerca da nossa vida, mas isso é impossível. Preferimos os pódios às cavernas. Nós queríamos regar nossa jornada de vida apenas com sementes de sorriso, mas as lágrimas, de vez em quando, elas vão também cumprir o seu papel. Nós somos famílias imperfeitas, composta de pessoas imperfeitas, mas que precisam desejar ter no centro da sua casa a presença, o controle, a ação do Deus perfeito. Sem Deus, nós seremos
apenas nós. Escute, sem Deus, nós seremos apenas nós, sendo nós mesmos imperfeitos. Erramos ou erraremos e não reconheceremos. Pecaremos e não nos arrependeremos. Existem muitas promessas temporárias sendo feitas, Alexandre, às famílias. Afinal de contas, diz o mundo, a fila anda. Existem fórmulas mágicas apresentadas pelos ilusionistas desse tempo. Há panos quentes sendo oferecidos como solução para problemas que somente a graça de Deus resolve. Quando perguntarem sobre o nosso Cristo, e o ministério pode vir, quando perguntarem a você, quando perguntarem a mim, quando perguntarem à sua esposa, ao seu esposo, à sua filha, ao seu filho, quando perguntarem sobre Cristo, nós não podemos ter medo de dizer, Ele está aqui. Apontar para a nossa casa e dizer, Ele habita aqui. Quando perguntarem sobre aquilo que Deus é capaz de fazer em nós, por nós e através de nós, nós precisamos responder, como Felipe disse a Natanael, no Evangelho de João, no versículo 46, vem e vê. Temos que convidar as pessoas ao nosso relacionamento, convidar as pessoas à nossa casa. Precisamos convidar as pessoas para se sentarem à mesa com nós e deixar uma cadeira reservada, e quando alguém perguntar, que cadeira é essa? Você diz, é de Cristo. Ele está aqui. As conversas têm que ser feitas na presença dEle, orações na presença dEle, acordos na presença dEle, assunção de responsabilidades na presença dEle, porque é a Ele que nós prestaremos contas, é a Ele que nós prestaremos contas, e esse é o tempo, escute, esse é o tempo que nós temos de acertar as contas com Ele agora, porque se não acertarmos com Ele agora, em breve nós acertaremos. Enquanto aqui nós acertaremos as contas com Ele, sendo Ele o nosso advogado, lá nós acertaremos as contas com Ele, sendo Ele o juiz. É melhor agora. Essa é a hora. Esse é o tempo. Não deixe passar essa oportunidade. Ele me convida, Ele te convida. Eu vou orar com você. E logo depois, nosso querido Júnior e o nosso ministério de música, eles vão te despedir com a bênção arônica, que é linda demais. Mas eu quero orar com você. Você pode ficar de pé um pouquinho, por favor? Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pela gentileza do seu coração. Pai, existem medos sim na nossa alma, existem dúvidas sim no nosso coração, existem incertezas acerca do nosso futuro. Por isso, Deus, que nós clamamos pelo Teu nome, clamamos pelo Teu poder, clamamos pela Tua presença, por causa da nossa debilidade humana, que nós clamamos e pedimos, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos sustenta, Senhor, nos guarda, Senhor, dirige os nossos passos, Senhor, nos livra da queda, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, coloca um cântico novo em nossos lábios, Senhor, em todo o tempo, nós consagramos a nossa família ao Senhor, consagramos os nossos filhos ao Senhor, consagramos o nosso presente,
consagramos o nosso futuro, não queremos ter pendências com o nosso passado, queremos acertar os débitos de uma vez por toda, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dá uma semana abençoada, plena da sua presença, e se há algo, Pai, que nós precisamos reajustar, enquanto pais, enquanto maridos, enquanto esposas e mães, enquanto filhos, nos dá essa oportunidade para fazermos isso ainda esta semana, que haja abraços compartilhados, corações partilhados, que haja entrelaçamento de vidas, bondade, misericórdia e favor. Nós oramos assim, na certeza de que o Senhor está conosco, porque a tua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Famílias abençoadas seguem a Jesus, seguem com Jesus, e nós oramos assim agradecidos, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém e canta conosco, canta lindo, canta bem alto, canta bonito. Declare conosco. Que Deus te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Diga amém. 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 Uma vez mais. Amém. Amém. Tu és a nossa bênção, Jesus. Vamos declarar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações,
tua família e teus filhos e os filhos. Cante para alguém aí. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanha, indo à frente e ao teu lado, que te cerque, que te encha. Vá contigo, vá contigo. Quando é noite, quando é dia, em tua entrada e saída, em teu choro e alegria, é contigo. Ele é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Aplauda uma vez mais a Deus, a Jesus. Apresenta o Espírito Santo aqui, a sua ministração sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Esse foi só o primeiro domingo dessa linda série Retratos de Família. Se você chegou mais cedo, você já tirou um lindo retrato da sua família, mas se você ainda não fez, você poderá fazer agora aqui nesse lindo cenário. A partir do próximo domingo nós teremos exposições das fotos, dos retratos tirados neste domingo. Então chegue mais cedo, convide até mesmo aquele cunhado mais chato, sabe? Convide a sogra, traga toda a sua família para cá. As nossas famílias pertencem a Jesus. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada na graça de Deus, que Ele acompanhe a sua vida.